Hoje a gente vai falar de 3 motivos que fazem com que o nosso CRAS fique virado num CREAS. Essa é uma realidade muito comum em municípios pequenos, aqueles com menos de 20 mil habitantes, que não são obrigados a ter uma unidade CREAS. Quando eu visito um município assim, muitos colegas me perguntam: tá, mas e se o meu município não tem CREAS, eu faço o quê? Então, meu amigo, se você é trabalhador do SUAS em um município pequeno e vive esse dilema de ver o seu CRAS virado num CREAS, esse vídeo é para você. Assista esse vídeo até o final porque há luz no fim do túnel, no fim do vídeo, no caso. E você que mora num município maior e que tem CREAS, não abandone esse vídeo não, porque ele é para você também. Por incrível que pareça, também acontece do CRAS estar virado num CREAS nas cidades maiores. E a gente vai ver o porquê. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Eu acho que esse vídeo de hoje vai ser de utilidade pública, especialmente para os municípios pequenos. Seguidamente eu recebo essa pergunta: meu município não tem CREAS e as situações de violência que chegam à assistência social acabam sendo atendidas no CRAS. Como eu resolvo isso? Só que eu também já vi município maior estar nessa situação e dizer: mas com aquela lista de espera enorme do CREAS, acaba que eu vou atendendo essas situações no CRAS. Então vamos falar das 3 situações que fazem com que o seu CRAS fique virado num CREAS. Mas antes de entrar no assunto, curta esse vídeo se você acha que ele pode ser útil para a sua cidade. A sua curtida ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Também se inscreva no canal no YouTube ativando o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E siga a gente no Facebook e no Instagram para ficar informado sempre que eu tenho cursos com inscrições abertas. Só para contextualizar, a gente precisa lembrar que o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. Ele é a principal unidade de proteção social básica do SUAS e tem uma função de prevenir riscos sociais e pessoais por violação de direitos. Isso faz do CRAS uma unidade que tem uma função preventiva. Já o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é uma unidade de proteção social especial de média complexidade do SUAS. O CREAS oferta o que chamamos de trabalho social especializado. Esse é um acompanhamento especializado porque se destina a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. São exemplos de riscos sociais as situações como violências física, psicológica e sexual, negligência, trabalho infantil, situação de rua, dentre outras. Então o CREAS tem uma atuação mais interventiva do que preventiva. Afinal, a situação de risco pessoal e social já está instalada. Jogar essa demanda, a dos riscos sociais, para dentro dos CRAS é como a gente transformar uma UBS num bloco cirúrgico ou num PA 24 horas. Descaracteriza completamente a função. Num CRAS que está virado em um CREAS, ao invés da equipe estar acompanhando famílias vulneráveis, fazendo a prevenção, conhecendo o território, ela está lá afogada atendendo situações de violências, negligências e outros riscos sociais. Eu já vi o CRAS estar virado num CREAS em 3 situações e vamos atacar nesse vídeo cada uma delas, da mais simples para a mais grave, digamos assim. Situação 1. O seu município tem CREAS e o CREAS consegue acompanhar as famílias, mas o seu CRAS está com dificuldade de diferenciar situações que demandam acompanhamento familiar na proteção básica, ou seja, no PAIF, e situações que demandam acompanhamento familiar na proteção especial, no PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Situação 2. O seu município tem um CREAS, mas o CREAS está com uma lista de espera gigante, sem vagas para incluir famílias novas e em situação de risco pessoal e social em acompanhamento em PAEF. Situação 3, que parece que não tem o que fazer, mas tem sim. O seu município é de pequeno porte 1 e simplesmente não existe um CREAS para o seu CRAS encaminhar as situações de risco. Bom, vamos tomar o primeiro caso como o mais leve. Você tem CRAS, você tem CREAS, o CREAS não tem lista de espera, mas o problema é que o CRAS está acompanhando em PAIF situações que deveriam ser de PAEF.
Você tem vínculo lá com a família, acompanha ela faz um tempo no PAIF, e nesse espaço do vínculo a família revela que existe uma situação de violência na casa dela. Ou você mesmo vê aquela luz piscando e acerta na mosca. Identifica que nessa família existe uma situação de risco pessoal e social por violação de direitos, ou seja, demanda de proteção especial. Só que aí você tem um vínculo, acompanha aquela família faz um tempo, meio que tem dificuldade de largar. Por melhor que seja o seu acompanhamento, a unidade CRAS tem um enfoque preventivo. Não esqueça disso. O PAIF não é um serviço que foi feito para dar conta de situações de risco social. Outra coisa, o acompanhamento em PAEF não é abandonar a família, mas é direcioná-la para o lugar certo, onde ela vai ter as intervenções especializadas, que são as intervenções que ela demanda. E lá no CREAS estarão os seus colegas, você vai passar o caso, enfim, vai possibilitar que a família acesse um direito que é dela, de ser acompanhada no serviço mais indicado para a situação dela. Outras vezes, o CRAS não consegue direcionar a família para o CREAS nem é pelo vínculo, mas pela dificuldade de diferenciar famílias que demandam PAIF daquelas que demandam PAEF. A gente não vai entrar a fundo nesse assunto aqui hoje porque a gente gastaria todo o vídeo com isso. Mas as prioridades de acompanhamento familiar em PAIF você encontra no Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda do SUAS. E você pode baixar ele nas referências desse vídeo. Tudo que está nesse protocolo aqui sobre prioridades de acompanhamento é reiterado na Instrução Operacional 19 de 2013, que você também pode baixar nas referências. Mas basicamente o público prioritário para o acompanhamento em PAIF são aquelas famílias beneficiárias do Bolsa Família, em especial as que estão em descumprimento de condicionalidades do programa. As famílias beneficiárias do BPC também são prioritárias, em especial aquelas com crianças e adolescentes com deficiência que estão fora da escola. Além disso, há outras situações, como por exemplo, famílias contrarreferenciadas do CREAS, depois que concluíram o acompanhamento familiar especializado lá no PAEF e superaram as situações de risco e são contrarreferenciadas para o CRAS, para dar continuidade num acompanhamento em PAIF. Para saber os conceitos e classificar direitinho o que é considerado violência, negligência, enfim, para uniformizar esses conceitos entre os trabalhadores do SUAS, lance mão do Manual de Instruções do Relatório Mensal de Atendimentos, o RMA do CREAS. Esse manual é o anexo da Resolução número 4 de 2011 e tem todos os conceitos oficiais ali. E você também pode baixar ele nas referências aqui do vídeo. Tendo claro as prioridades de acompanhamento em PAIF e os conceitos e situações de violência e violações de direitos que demandam o acompanhamento em PAEF, o seu CRAS vai encaminhar a família para o lugar certo. Afinal, é direito das famílias serem acompanhadas no serviço mais adequado à demanda delas. Bom, agora nós vamos para a situação 2, que digamos é mais grave que a situação 1, pois não depende só da equipe do seu CRAS. O seu município tem CREAS, o seu CRAS tem clareza de quais situações deveria encaminhar para o seu CREAS, mas simplesmente não tem vaga no CREAS, a lista de espera não anda, enfim, ela está enorme. A gente sabe que CREAS não deveria ter lista de espera. Afinal, as famílias com demanda de acompanhamento especializado na proteção especial do SUAS, incluindo aí o PAEF, estão ali porque vivenciam situações de risco social. Infelizmente, a lista de espera no CREAS é algo bem comum. Eu mesma já vivenciei isso, tanto estando no CRAS quanto no CREAS. Muitas vezes esbarramos na insuficiência de RH no CREAS e por conta disso o CRAS fica virado num CREAS. Por mais que o CRAS não vá abandonar as famílias enquanto elas esperam a vaga no CREAS chegar, o CRAS não deve acompanhar as situações de risco social. Ele deve ficar mais como uma referência para as famílias enquanto elas aguardam na lista de espera. É importante que o CRAS não perca o seu foco de proteção básica. E veja, isso não sou eu quem estou dizendo. Quem está dizendo é o nosso querido livrinho do guarda-chuva do PAIF, volume 1. Vou até colocar aqui a figurinha que não me deixa mentir. Ela destaca que a ausência de CREAS não deve ser motivo para o CRAS atender essas demandas. Vejam, é essa figurinha aqui. Ela diz o seguinte, ó. Não cabe ao PAIF o atendimento de demandas não atendidas pela rede socioassistencial. O PAIF não deve modificar suas ações para assegurar o atendimento que diz respeito a outros serviços, programas ou projetos da política de assistência social,
Por exemplo, a ausência do CREAS não pode induzir o CRAS a realizar ações que são pertinentes ao PAEF. Isso porque fazer esse tipo de atendimento no CRAS descaracteriza o CRAS e o PAEF, descaracteriza o seu potencial enquanto unidade que faz a prevenção e desvirtua completamente o seu papel na rede. Então, em municípios com fila de espera no CREAS, é fundamental tentar reorganizar os processos de trabalho e encontrar formas de aumentar o RH para que as famílias fiquem na lista de espera o menor tempo possível. Uma estratégia que a gente já usou no meu município era um grupo de manutenção, com as famílias que aguardavam em lista de espera. O CREAS não conseguia inserir elas em acompanhamento em PAEF, mas ofertava um grupo aberto, quinzenal ou mensal, para as famílias da lista procurarem a unidade CREAS e assim não perdia elas do radar. Claro que não é o ideal, claro que é precário, mas é uma forma de se monitorar as situações para ver se elas não se agravam e de dividir com o CRAS o cuidado dessas famílias enquanto elas esperam. Como é que funcionava? Elas continuavam tendo o CRAS como referência no território para demandas de proteção básica, mas diante de situações mais agravadas, elas sabiam que tinham aquele grupo aberto no CREAS. Era de livre adesão, elas iam se queriam. Isso também faz com que elas já criem um vínculo com o CREAS e pode contribuir para facilitar a adesão ao acompanhamento em PAEF depois. Participando desses grupos de manutenção, as famílias vão vendo que o CREAS não é um espaço onde serão julgadas ou culpabilizadas, mas uma equipe de pessoas que está ali para pensar junto novas formas de se relacionar. Esse grupo de manutenção funcionaria como um botão de emergências. Não é o ideal, é verdade, mas é uma alternativa possível. E claro, paralelamente a essas estratégias, a gente segue lutando para aumentar o RH, ou seja lá o que for que está impedindo que essa fila ande. Nós vamos aprofundar esses assuntos em vídeos futuros, mas agora eu quero entrar na situação mais grave que, por incrível que pareça, não é tão difícil assim de resolver. Situação 3. Meu CRAS está virado num CREAS porque simplesmente meu município é pequeno e não tem CREAS. E aí, como é que faz? Como eu falei no começo desse vídeo, o CREAS não é uma unidade obrigatória nos chamados municípios de pequeno porte 1, aqueles com população inferior a 20 mil habitantes. Ah, mas município pequeno então não tem violência, nem negligência, nem situação de rua? Não é bem assim, todos nós sabemos que não é bem assim. Infelizmente, essas situações de risco social não são problemas só nas cidades grandes. Então, especialmente em municípios pequenos que não contam com uma unidade CREAS, é bem comum essas demandas de riscos sociais acabarem sendo atendidas no CRAS, simplesmente porque o CRAS, quando se depara com uma delas, não tem para onde encaminhar. Vai encaminhar para onde, se não tem CREAS? Isso acaba, claro, descaracterizando a unidade CRAS, que deveria ser um espaço de prevenção e não de intervenções especializadas. Mas agora que focamos no problema, vamos focar nas soluções, que também são 3. A primeira é bem difícil, mas ela existe. Não ser obrigado a ter um CREAS não significa que seja proibido que municípios de pequeno porte 1 tenham essa unidade. Conforme as orientações técnicas do CREAS, se o diagnóstico socioterritorial do município apontar necessidade de ter um CREAS, esse município pode abrir um CREAS sim, mesmo tendo menos de 20 mil habitantes. Contudo, essa não é a solução mais frequente, especialmente porque municípios de pequeno porte geralmente têm poucos recursos e uma rede socioassistencial pequena e não é viável abrir uma unidade CREAS. Ou pelo menos não é viável abrir de cara uma unidade CREAS. Uma segunda alternativa é a abertura de um CREAS regional, que atenda à demanda de vários municípios vizinhos. Essa solução é bastante mencionada em alguns documentos, mas eu particularmente não gosto muito dela. E já vou explicar o porquê. No Brasil, as políticas sociais públicas têm construído ao longo do tempo uma lógica de rede. Isso é algo muito interessante. Ao invés de centralizar serviços longe dos territórios onde a população vive, a lógica de rede possibilita o fortalecimento da política pública em nível local, lá onde as pessoas moram. Você abrir um CREAS regional faz com que você tenha que transportar a família para ser acompanhada em PAEF no município vizinho, na sede do CREAS regional. Além disso, essa família, que é acompanhada lá no município vizinho, vai ter uma série de encaminhamentos que vão ser efetivados aqui no município em que ela mora.
Por exemplo, a equipe do CREAS regional lá do outro município vai ter que conhecer e contatar escolas, UBSs, serviços de convivência, enfim, conhecer todas as redes de todos os municípios do entorno que utilizam o CREAS regional. Fora que vai ser uma mão a questão do transporte, porque quando você acompanha uma família, você não acompanha só o representante familiar, mas vários membros daquela família. Vai ser bastante dispendioso fazer o transporte dessas pessoas para o CREAS regional. As visitas domiciliares também vão ser dispendiosas, porque essa equipe do CREAS regional vai ter que se deslocar para visitar famílias nos municípios do entorno. Enfim, alguém pode me convencer do contrário. Pode ser que o seu município tenha uma maravilhosa experiência com o CREAS regional. E eu não vou dizer que o CREAS regional seja sempre ruim, mas ainda eu acho mais bacana a gente investir na rede local, no âmbito do nosso município. Por menor que ele seja, mesmo que a rede dele seja bem pequenininha, uma redinha, a gente construir, fortalecer essa redinha, fazer ela se articular, para mim é a melhor solução. E tudo isso perto de onde as pessoas vivem. Veja que eu falo redinha no sentido de ser uma rede pequena, não uma rede ruim, veja bem. Fortalecer redes no âmbito municipal e não ficar dependendo de serviços regionais, para mim é uma das grandes conquistas de um gestor público de um município pequeno. Então, se o seu município de pequeno porte 1 não resolveu abrir um CREAS, se o seu município de pequeno porte 1 não conta com um CREAS regional nas proximidades ou ele acha inviável fazer esse transporte, a alternativa que ele tem é investir em uma equipe de proteção especial. Começar organizando a proteção especial investindo na equipe de PSE. Muita gente nunca ouviu falar dessa tal equipe, mas as equipes de proteção especial estão previstas nas orientações técnicas faz muito tempo. Trata-se de uma equipe que às vezes começa como uma equipe e que existe no município para acompanhar as situações de proteção especial, não só aquelas que seriam PAEF, mas também adolescentes em medida socioeducativa, de LA e PSC, dentre outras. Por exemplo, vamos dizer que eu sou gestora num CRAS de pequeno porte, eu sou a coordenadora do CRAS e eu faço um levantamento com a minha equipe lá nesse meu município que não tem CREAS. E aí eu vejo que a assistente social está acompanhando 3 famílias com situação de violência. Enquanto isso, a psicóloga está acompanhando mais 4. Eu já tenho 7 famílias que demandariam proteção especial, mas que estão aqui na proteção básica, no CRAS. Se eu continuar atendendo essa demanda no meu CRAS, além de desvirtuar o trabalho preventivo, eu não estou ajudando o meu município. Ao contrário, eu estou contribuindo para invisibilizar essa demanda. Essa demanda está ficando escondida e ela nunca vai ser atendida da maneira correta. Ao contrário, se eu, como coordenadora do CRAS, mapeio essa demanda, se eu dou visibilidade a ela, se eu vou lá na secretaria e mostro para o meu gestor da assistência e ele mostra para o prefeito a necessidade de criação dessa equipe de proteção especial no meu município, eu estou contribuindo para fortalecer essa rede do meu município. Então eu vou lá na Secretaria de Assistência Social com a lista dos 7 nomes, que dali a pouco são 14, e 3 vezes 7, 21, e digo, olha, eu tenho essas famílias aqui com situações de violências. Vamos criar uma equipe de proteção especial para acompanhar elas? E veja, é muito importante que essa equipe não fique no mesmo espaço físico do CRAS e não seja composta por profissionais do CRAS. Não adianta eu aumentar as horas da equipe do CRAS. O objetivo é diferenciar as funções da proteção básica e da proteção especial. Essa equipe, então, deve ser composta de profissionais diferentes daqueles do CRAS, para justamente não ser confundida com o papel do CRAS, que é um papel preventivo. Essa equipe pode ficar na secretaria ou em outro espaço. Assim, quando a equipe do CRAS se deparar com uma situação de risco pessoal e social por violação de direitos, o CRAS vai ter uma alternativa. Ele vai ter uma equipe de proteção especial para a qual encaminhar a família para um acompanhamento especializado. Quando aparece um adolescente em conflito com a lei, em medida socioeducativa de liberdade assistida ou de prestação de serviços à comunidade para acompanhar, situações que deveriam ser acompanhadas em CREAS, essa equipe de proteção especial também vai ficar responsável por esse acompanhamento. Vejam que a equipe começa como um mini CREAS, um micro CREAS, e à medida que ela vai recebendo mais casos, ela pode ir se estruturando.
ela deixa de ser uma equipe, ela vira uma dupla de técnicos, aí ela ganha um coordenador, dali a pouco mais um técnico, dali a pouco um agente administrativo, dali a pouco uma salinha melhor, mais espaçosa, dali a pouco um espaço próprio, enfim, vai avançando, vai ganhando corpo no tempo do município, com os recursos que ele vai conseguindo alocar e quem sabe um dia ela vire um CREAS. Essa demanda que antes ficava invisível porque estava sendo atendida lá no CRAS, ganhou visibilidade e passou a ser considerada como legítima. Vejam que importante isso. A população, através dessa equipe, que pode começar bem pequenininha, passa a ter acesso a um atendimento especializado no âmbito do próprio município, mesmo ele sendo um município bem pequeno, sem precisar se deslocar para outra cidade para ser acompanhada em um CREAS regional. Enfim, se eu fosse gestora pública de um município pequeno que não tivesse CREAS, eu ia querer fortalecer a minha redinha, as políticas públicas ali no território, próximo do local que a população vive. Ah, mas eu nunca ouvi falar dessa equipe. Onde é que está isso, Ana? Olha só, nas orientações técnicas do PAIF, o nosso amado livrinho do guarda-chuva, que é uma publicação de 2012, ela é mencionada 3 vezes no volume 1 e 5 vezes no volume 2. No volume 1, ela está lá nas páginas 22, 32 e 45. Vejam como isso aparece nessa frase, por exemplo. Nessas situações, também chamadas situações de risco social, a equipe do CRAS deve referenciar essas famílias ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, para que sejam atendidas em Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEF. No caso da inexistência de CREAS, deve-se encaminhar para a Equipe de Proteção Social Especial, PSE. Tá aí ela! No volume 2 das orientações técnicas, a equipe de proteção social especial é mencionada 5 vezes, como eu falei. Eu vou colocar aqui as passagens mais significativas, que são as páginas 19 e 47. Na 19, a gente lê o seguinte: no processo de acolhida podem ser identificadas situações que demandam atendimento no âmbito da proteção social especial. Nesses casos, é importante uma ação imediata de referenciamento da família ou indivíduo ao CREAS, para atendimento pelo PAEF, ou pela equipe de PSE do órgão gestor municipal. Olha a equipe aí, gente! Caso não haja a presença de um CREAS no município ou CREAS regional que atenda às demandas do município. Na página 47, essa equipe chega a aparecer 2 vezes. Vejam só, conforme apontado na publicação Orientações Técnicas, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, a articulação da rede socioassistencial de proteção básica requer também a conexão do CRAS com um CREAS, ou, na sua ausência, com o setor designado para coordenar a proteção social especial no município ou Distrito Federal, de forma a garantir a referência e a contrarreferência do usuário, fortalecendo o SUAS. A função de referência se materializa quando a equipe processa, no âmbito do SUAS, as demandas oriundas das situações de vulnerabilidade e risco social detectadas no território, de forma a garantir ao usuário o acesso à renda, serviços, programas, projetos, conforme complexidade da demanda. O acesso pode se dar pela inserção do usuário em serviço ofertado no CRAS ou na rede socioassistencial a ele referenciada, ou por meio do encaminhamento do usuário ao CREAS, municipal, do Distrito Federal ou regional, ou para o responsável pela proteção social especial do município onde não houver CREAS. Então, minha gente, a previsão dessa equipe existe e ninguém está inventando a roda. O que não existe é uma normativa para o tamanho da equipe. Quantos e quais profissionais ela deve ter? Eu já vi equipes assim começarem como equipes, ou como uma dupla de técnicos, geralmente um psicólogo e um assistente social. E para sacramentar essa sugestão que eu dou para os municípios pequenos, eu quero mostrar uma top contribuição do estado de Santa Catarina. Eu sempre mostro esse documento nos municípios pequenos quando eu vou dar cursos e consultorias e eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo para você baixar. É a informação técnica número 4 da Gerência de Proteção Social Especial da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação do estado de Santa Catarina. Essa informação foi elaborada em 2019 para orientar os municípios a diferenciarem a equipe de proteção especial das equipes de gestão do SUAS, ambas geralmente alocadas nas secretarias municipais.
Nas primeiras páginas dessa informação técnica, nós temos toda a descrição das funções da equipe de proteção especial. Essa informação é tão boa que merece que eu leia um trecho aqui. O presente documento visa distinguir as atribuições das equipes de proteção social especial na gestão e as equipes de gestão do SUAS nos municípios em que não há obrigatoriedade de implantação de CREAS e são de pequeno porte 1. A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais do SUAS não prevê que os serviços de proteção social especial sejam ofertados no âmbito da gestão municipal. Porém, 38 municípios catarinenses, por não terem CREAS, o fazem por intermédio de equipes de proteção social especial na gestão. O caderno de orientações técnicas do CREAS esclarece que a implantação de CREAS em um município de pequeno porte 1 precisa considerar o diagnóstico socioterritorial, com dados sobre a incidência de risco pessoal e social por violação de direitos, cabendo ao órgão gestor municipal de assistência social a realização desse diagnóstico e a decisão de implantação do equipamento, visto não ser obrigatoriedade para esses casos. A Resolução 31/2014 do CNAS também traz como possibilidade a implantação de CREAS regionais nos municípios de pequeno porte 1, que não possuem CREAS e que não recebem cofinanciamento federal para este equipamento. A implementação de CREAS regionalizados constitui responsabilidade do governo estadual e poderá se dar por oferta de serviço diretamente pelo Estado ou por meio do cofinanciamento, mediante a implantação de CREAS municipais regionalizados. Todavia, o Estado de Santa Catarina ainda não possui a oferta e nem o cofinanciamento para CREAS municipais regionalizados. Deste modo, até a implementação dos equipamentos, CREAS supracitados, eles consideram a importância de implementar, mas como eu disse para vocês, eu prefiro a questão do CREAS, das equipes de PSE e depois do CREAS no município, de fortalecer a rede do município. Mas, enfim, deste modo, até a implementação dos equipamentos CREAS supracitados, a Gerência de Proteção Social Especial da Diretoria de Assistência Social, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, recomenda que o município atenda tais demandas com uma equipe de proteção social especial alocada na gestão da Secretaria Municipal de Assistência. Vale destacar que não há uma normativa que estabeleça quais profissionais deverão compor esta equipe, mas orienta-se que ela seja exclusiva e composta minimamente por um profissional de serviço social, um profissional de psicologia e um profissional de direito, devidamente registrados em seus conselhos profissionais. Entende-se que a equipe de proteção social especial na gestão pode fazer o acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de PSC e LA, e o serviço especializado em abordagem social, no que tange à média complexidade, a execução de serviços de família acolhedora para crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, no que se refere à alta complexidade. Hoje, essas equipes não são cofinanciadas, mas talvez elas estão invisíveis. Mais adiante, essa mesma nota orienta que, embora não seja obrigatório, o Estado de Santa Catarina pede que as equipes da proteção especial preencham o RMA modelo CREAS, para justamente ter dados sobre a importância e o volume de casos atendidos sobre essas equipes. E aí sim, pleitear um cofinanciamento, justificando a importância do envio de recursos para elas. Às vezes, um serviço não é valorizado simplesmente porque não é visto. E eu sei que o vídeo está longo, mas eu quero chamar a atenção para mais um ponto. Eu já vi muitos municípios pequenos comprando vagas em abrigos para acolhimento institucional, ou querendo criar serviços de acolhimento institucional regionalizados. Tudo aquilo que eu disse sobre fortalecer a nossa redinha, o nosso território para a média, vale para a alta complexidade também. Um equipamento de acolhimento institucional tem um custo enorme. Vamos pensar num serviço de acolhimento, tipo um abrigo institucional para crianças e adolescentes. Ele tem um custo enorme, tanto financeiro quanto emocional. Agora você imagina um município pequeno de 4, 5 mil habitantes. Ele não tem recurso para criar um abrigo institucional para aqueles casos de acolhimento de crianças e adolescentes, quando foram esgotadas as possibilidades da criança ficar na família extensa e de se evitar o acolhimento. Aí o que acontece é que geralmente esses municípios compram vagas em abrigos em outras cidades.
E é tudo aquilo que eu falei sobre o CREAS regional, a mesma coisa. Um abrigo, ele precisa investir em tentar resgatar os vínculos com a família de origem. Aí a criança já foi afastada da família e, para completar, ela termina afastada inclusive da cidade dela, dos colegas de escola, do mundo que ela conhecia. Às vezes, a tentativa de resgate dos vínculos já enfrenta desafios na própria cidade. Imagina levar a família lá no abrigo da cidade vizinha ver a criança. As profissionais do abrigo da cidade vizinha terem que visitar a família da criança no outro município. Enfim, é o fim da lógica de rede. E as tentativas de reinserção da criança na família de origem e mesmo na família extensa tendem a ficar prejudicadas. E a gente não está fugindo do assunto. Isso tem a ver tanto com a redinha, criar a rede do município pequeno sem depender de serviços regionais ou comprar vagas em outras cidades, mas isso também tem a ver com a tal da equipe de proteção social especial. E com trocar a modalidade quando a gente pensa em acolhimento de crianças e adolescentes. Se a gente desfoca da modalidade abrigo, acolhimento institucional e pensamos em outras modalidades, como por exemplo o acolhimento familiar no serviço família acolhedora, ora, ele é muito mais viável num município pequeno. Ele envolve sensibilizar, avaliar e cadastrar famílias para o acolhimento. E vamos falar dele num futuro distante aqui, pois eu tenho muito assunto da proteção básica ainda. Mas para quem já tem clareza sobre o serviço de acolhimento familiar, sabe que ele é uma alternativa bem interessante. E uma alternativa bem interessante, inclusive, para municípios pequenos. Ele precisa de uma equipe que acompanhe as famílias acolhedoras e as famílias de origem. E aí entra quem? Quem? De novo, a nossa querida equipe de proteção especial. Nesse documento que eu já citei, esse de Santa Catarina, essa atribuição é mencionada também. Então, minha gente, vejam que bacana isso. Essa equipe da proteção especial não contribui só para o CRAS não ficar virado num CREAS, como garante o acompanhamento das famílias da média e da alta complexidade ali mesmo no território. E à medida que ela vai crescendo e se estruturando, que a rede de assistência social do município pequeno vai se fortalecendo, a gente pode pensar sim no futuro em um CREAS. Mesmo sendo bem pequenininho, esse município tem uma redinha, e uma redinha muito da boa para chamar de sua. E aí, gostou desse vídeo? Ele trouxe soluções para o seu município? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta dos nossos conteúdos aqui do Suas Conversas, se o nosso canal ajuda você, inscreva-se nesse canal e ative o sininho das notificações. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!